E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certo? Galera, a gente vai trabalhar aqui hoje o período do primeiro reinado, tá? Então, é esse primeiro momento do Brasil independente. Antes disso, a gente, ainda era uma colônia. Agora, vamos trabalhar como é que foi esse período. É um período de 9 anos, é um período que vai de 1822 a 1831, um momento em que o Brasil era administrado por Dom Pedro I, tá? E aí a gente vai tentar estabelecer aí, enfim, as relações disso com outros conteúdos, tentar entender um pouquinho das características desse período da história do Brasil, tá? Então, uma introdução básica, tá aí, Brasil de 22 a 31, século XIX. Quais são os antecedentes? O que está por trás do período do primeiro reinado? O que a gente precisa mobilizar? Quais os conhecimentos, quais conteúdos a gente já trabalhou que são importantes para a gente poder entender bem esse período. Então, a gente tem que lembrar, né, do período joanino. O Brasil, durante 13 anos, contou com a presença da corte portuguesa aqui, não foi isso? Sobretudo no Rio de Janeiro, né, que foi a capital, né, na prática foi a capital do Império Português durante esses 13 anos. E o processo de independência. Em 1822, o Brasil fica independente em relação a Portugal, né, inicia essa ruptura, inicia esse processo de independência, que tem Dom Pedro I aí como a grande liderança, com o apoio das elites brasileiras, tá? Bom, eu destaquei aqui para vocês algumas características que são muito importantes, porque são bases para pensar o período do primeiro reinado, tá? Então eu destaquei aqui para você crise econômica e instabilidade política. Durante todo o período do primeiro reinado, a gente vai ver que o Brasil vai conviver em alguns momentos mais, em alguns momentos menos, mas o tempo todo com um cenário de crise econômica e de instabilidade política. Ok? Então são bases para a gente pensar, para a gente ter em mente quando a gente for analisar o período do primeiro reinado, tá? Vem comigo aqui para a gente dar uma olhada sobre o reconhecimento da independência, porque a gente precisa destacar o seguinte: uma coisa é você dizer, anunciar que está independente, né? Outra coisa é essa independência ter valor. E para a sua independência, para a independência de um país ser de fato reconhecida, ela precisa de um processo, tem um trâmite mais ou menos burocrático, não dizer burocrático, mas oficial, em que as coisas são tocadas. É muito importante, sobretudo, que o país de quem você, né, do qual o país, do que o país do qual o outro país foi colonizado, né, pelo qual o outro país foi colonizado, reconheça. Então, no caso do Brasil, era muito importante que Portugal reconhecesse a nossa independência, porque com o reconhecimento de Portugal, outros países, sobretudo outros países europeus, se sentiriam à vontade para reconhecer. A gente vai ver que não foi bem assim. Deixa eu te explicar como é que a coisa aconteceu. Vamos lá. A gente começa falando que dentro do Brasil, nós tivemos resistências à independência. Algumas tropas portuguesas estavam por aqui, alguns portugueses que vieram junto com a corte, que vieram enquanto a corte esteve por aqui, resistiram bravamente à independência, não aceitaram, né, se mantiveram fiéis a Lisboa, que queria recolonizar o Brasil. Então essa galera pegou em armas, lutou de fato para tentar impedir que o Brasil ficasse independente. E, em contrapartida, obviamente, as tropas brasileiras se organizaram, os brasileiros se organizaram e lutaram também pela independência. É um momento até onde você tem uma maior participação popular. São as chamadas guerras de independência. Tá? A Bahia é o lugar onde essas guerras ganharam contornos maiores, né? Enfim, até feriado lá na Bahia, o dia em que a guerra de fato foi vencida pelas tropas brasileiras. É na Bahia que você tem a figura marcante da Maria Quitéria, que era uma mulher que precisou se disfarçar de homem para poder lutar em prol da independência do Brasil, tá? Então é um processo aí muito conhecido, a galera, sobretudo no Nordeste, na Bahia, isso é muito destacado e a gente precisa falar aqui também, tá? Então a importância dessas guerras de independência, nesse movimento para reconhecer de fato que o Brasil era um país independente. Primeiramente, isso tinha que ser feito dentro do Brasil. A galera dentro do Brasil tinha que aceitar definitivamente que o Brasil era um país independente, que não ia ter mais a menor chance de ser recolonizado por Portugal. Além disso, a gente precisa destacar quais foram os primeiros países a reconhecer a nossa independência. E é muito curioso o que eu vou mostrar aqui para vocês, porque nós tivemos 3 países que reconheceram a nossa independência assim de imediato, tá? Nós tivemos 2 reinos africanos, o reino de Benin e o reino de Daomé.
onde, obviamente, tinham relações muito próximas com o Brasil, relações diplomáticas muito próximas com o Brasil, e essas relações se davam, evidentemente, por conta do tráfico de escravos. O Brasil era o país que mais comprava pessoas escravizadas no mundo nessa época. O século XIX, a gente tem a entrada de mais de 1 milhão de pessoas escravizadas aqui ao território brasileiro. Então, obviamente que uma atividade econômica tão importante, que movimentava tanto dinheiro, gerava laços entre o Brasil e esses reinos. Então, esses reinos são os primeiros a reconhecer a nossa independência. Além disso, nos Estados Unidos, você tinha também um movimento, né, uma política externa baseada na doutrina Monroe. O que foi a doutrina Monroe? Talvez você não se lembre. A doutrina Monroe foi um movimento, né, uma política externa, né, dos Estados Unidos, nessa época, onde eles defendiam o seguinte lema: a América para os americanos, tá? Então a América para os americanos significava o quê? Olha, vamos impedir, vamos afastar, vamos diminuir a interferência europeia sobre o continente americano. Era o que eles diziam. E nada melhor para diminuir, para afastar a interferência europeia sobre o continente americano do que um processo de independência, do que romper laços políticos com uma metrópole europeia. Então os Estados Unidos rapidamente manifestam seu apoio e o seu reconhecimento pela nossa independência. Mas repare, até agora eu estou falando de guerras dentro do território brasileiro e estou falando de movimentos que acontecem na América e na África. Falta a Europa reconhecer a nossa independência, falta a Europa legitimar o nosso processo de independência. E para os países europeus, de fato, aceitarem a nossa independência, um país tinha que tomar enfim, a iniciativa, tinha que ser o primeiro, que era Portugal. Enquanto Portugal não reconhecesse a nossa independência, seria muito difícil que outros países europeus reconhecessem, né? Porque ia acabar criando ali um litígio, uma situação embaraçosa com o reino português. Então, era fundamental que Portugal reconhecesse a nossa independência para que os demais também fizessem isso. E aí o que vai acontecer? A Inglaterra vai cumprir um papel muito importante, tá? A Inglaterra vai interferir. A Inglaterra tinha relações comerciais com Portugal, tinha relações comerciais também muito profundas com o Brasil, então ela fazia bem esse meio de campo. E os ingleses, como parceiros dos dois países, vão interferir, né? Vão se colocar no meio. E vão convencer Portugal a reconhecer a nossa independência, mediante, evidentemente, o pagamento de uma indenização. Portugal fala assim: tudo bem, eu reconheço a independência do Brasil, mas eu preciso que o Brasil me pague uma indenização no valor de 2 milhões de libras esterlinas, que é a moeda inglesa. O Brasil tinha esse dinheiro? Não. O Brasil não tinha esse dinheiro. Então como é que a gente faz? A gente pede dinheiro emprestado para a Inglaterra. Então olha que loucura. A Inglaterra interferiu para que Portugal reconhecesse a nossa independência mediante o pagamento de uma indenização. O Brasil não tinha dinheiro para pagar essa indenização. Então faz o quê? Pede dinheiro emprestado para a Inglaterra. Fala assim: Inglaterra, então me vê aí 2 milhões de libras, que eu uso esse dinheiro para pagar Portugal. E aí o Brasil faz isso, paga Portugal, Portugal reconhece a nossa independência, os outros países europeus, os demais reinos europeus, também a partir desse movimento, reconhecem a nossa independência. A partir daí, então, o Brasil passa a ser, de fato, um país independente, sem mais laços políticos com Portugal. Mas repare como que esse processo ele já começa equivocado, porque a gente já começa tendo que pagar uma indenização, né? A gente não tinha dinheiro, já começa com endividamento também, então já é um começo muito tumultuado, muito complicado. Mas é assim que a independência do Brasil é reconhecida e é assim que o Brasil afirma, consolida, evidentemente, o seu processo de independência. Tá bom? Queridos, espero ter ajudado vocês. Um abraço a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.